Então, shalom a todos. Nós vamos continuar o nosso shiur que nós demos no início da semana. Na verdade, estamos dando já há 2 shurim sobre o tema de conclusão de época, conclusão, fim de história. Esse é o tema dos nossos shurim. Falamos de Olam Haba, falamos muito pouco sobre o Olam HaNeshamot, que é o mundo das almas, onde as almas ficam nesse período de tempo com o qual nós estamos. E agora nós vamos tratar do tema de Mashiach, na verdade, de Melech HaMashiach. Esse é o tema com o qual nós vamos tratar hoje. O Mashiach, ele está incrustado na história judaica muito subjetivamente, e ele faz parte, a crença na vida de Mashiach faz parte de um dos princípios de fé de Rambam, que nós devemos acreditar com fé completa, que Hashem enviará o Mashiach, e ainda que tarde em vir, ele virá. Os nossos sábios nos dizem que a crença no Mashiach ela é importantíssima. Importantíssima. Uma pessoa que não tem a fé que virá um Mashiach, uma pessoa que não acredita que virá o Mashiach, essa pessoa chega ao ponto de não ter lugar também no Olam Haba. E por que isso é tão importante? Porque se fosse tão importante assim, estaria elucidado na Torá como uma mitzvah. Não tem na Torá uma mitzvah crer no Mashiach, não tem na Torá uma mitzvah crer na ressurreição dos mortos, não tem na Torá uma mitzvah crer na palavra dos profetas, não tem na Torá uma mitzvah crer nas palavras de Moshe. Não existem os princípios de fé de Rambam na Torá. Por que não existem os princípios de fé de Rambam na Torá? E a ausência na crença de um dos princípios de fé de Rambam é passível de não ter lugar no Olam Haba. Os nossos sábios explicam que por ser Ikarim, coisas importantes, por ser coisas imprescindíveis, não há necessidade de estar escrito. São coisas tão imprescindíveis que nem precisa estar escrito. Ou seja, os nossos sábios dizem no Talmud que uma das primeiras perguntas, isso não é Masechet Shabbat, uma das primeiras perguntas que uma pessoa será feita para a pessoa quando ela vier a prestar conta do seu juízo, Sefita Leishua, você de fato aguardou pela salvação, você aguardou pela redenção. Tão grande é a mitzvah de aguardar uma redenção. Então, a crença em Melech HaMashiach nada mais é do que a crença de que Hashem vai redimir o povo de Israel. E quando nós falamos desta redenção, nós falamos da redenção do sofrimento que Israel passa na Galut e entre as nações. O Yitzhak faz uma pergunta, ele faz a seguinte pergunta: Mashiach é o objetivo do povo judeu ou é uma consequência dos atos do povo judeu? Na minha visão, o Mashiach ele vai ser de fato uma pessoa, porém ele vai ser uma pessoa que a situação fez o Mashiach, não o Mashiach faz a situação. Então, por exemplo, se hoje explodir uma guerra, a situação de hoje causará que o Mashiach surja. Se não vier agora, vier daqui 50 anos, a situação causará que uma outra pessoa, dentre as 36 pessoas hábeis para ser o Mashiach em cada geração, ele se revele como sendo o Mashiach da geração. Tá bem? Então, na minha opinião, a situação faz o ladrão, a situação faz o Mashiach. Tá bem? Tá bom? Então, qualquer pergunta, podem ir fazendo, que se eu puder responder, responderei com alegria. Então, nós temos aqui no Talmud, na Masechet Sanhedrin, nas páginas 96, 97 e 98, são dedicadas praticamente todas exclusivas sobre Mashiach. Esse é o tema central dessas páginas. E na página 96, ela inicia falando sobre o Mashiach, utilizando o Melech Yechezkel. O Melech Yechezkel, os nossos sábios dizem que ele era para ter sido Mashiach. Porque teve uma guerra, teve uma redenção, e foi uma época onde os judeus de fato todos estudavam Torá,
o Melech Hezkel, quando desculpa, Hezkel não, Hizquiyahu, quando ele assume o seu reinado, ele pega uma espada, finca na porta do Beit HaMikdash, e ele diz: a pessoa que não estudar Torá no meu reino, essa espada cortará o seu pescoço. E essa espada ficou enfincada na porta do Beit HaMikdash durante todo o seu período, durante todo o período do rei Hizquiyahu. Então, como ele teve uma salvação, ele teve uma guerra, os nossos sábios dizem que ele era para ter sido Mashiach. Só faltou uma coisa para ele, que foi após a redenção, que Hashem deu para ele em vitória em batalha. Ele não disse o Hallel, ele não cantou o Hallel, ou seja, ele não agradeceu a Hashem pela vitória. Hillel, o Hillel Azaken, o sábio Hillel, ele é da opinião de que não haverá outro Mashiach. Segundo Hillel Azaken, todos os milagres, todas as coisas que Hashem tinha que fazer com o Mashiach já foram executadas, concebidas com o rei Hizquiyahu. Ou seja, segundo a opinião de Hillel, não haverá Mashiach. Tá ok? Já foi. Porém, os nossos sábios no Talmud, nessas mesmas páginas, 97 e 98 de Sanhedrin, elas dizem, pedem perdão, falam, Hashem, perdoa Hillel, porque nisso ele não deu conta de acertar. Então, era uma opinião pessoal de Hillel, e que os nossos sábios, nenhum concorda com ele. Exatamente. Isso mesmo, Yitzhak. Ele usou as portas do Beit HaMikdash para pagar os seus tributos que ele devia. Então, o Talmud ele inicia com uma pergunta. Quando o Bar Nafle vai vir? Então, começa com o Rabi Nachman e Rav Yitzhak e pergunta: você viu que esse Bar Nafle, ouviu falar desse tal de Bar Nafle? Essa é a maneira como os sábios iniciam falando sobre o Bar Nafle. Bar Nafle, em hebraico, quer dizer o filho dos caídos. E o Rabi Yitzhak diz: quem que é esse Bar Nafle? Bar Nafle, segundo o Rav Nachman, é o Mashiach. E qual é o motivo do Talmud chamar o Mashiach de Bar Nafle, o filho dos caídos? Porque a casa de David, ela está caída, ela está destruída. Então, ele vai ser um renovo descendente da casa de Davi, que hoje ela está destruída. Os nossos sábios, eu vou abrir aqui então novamente a nossa tabelinha. Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês. Só um momentinho. Então vamos lá. Estão vendo a minha tabelinha aqui, a nossa tabelinha novamente, né? De toda a história dos filhos de Israel. Toda a história até agora, os nossos momentos que nós estamos nesse então. Deixa eu fazer o desenho aqui para que todos possam entender. Quem não participou das últimas aulas, nós falamos de todo o território, de todo o período da vida de Israel. Aqui é o ano 5.777, no qual nós estamos agora. Esse é o momento que nós estamos. E de agora, aqui vai ser o ano 6.000. E aqui é o ano 7.000. Tá? Isso aqui, vamos fazer um X aqui. Então, de agora até o ano 7.000 é onde pode provavelmente acontecer todas essas coisas que eu assinalei aqui acima. Tá bem? É lógico que a maioria dos nossos sábios dizem que essas coisas se darão lugar nesse período que nós estamos aqui, olha só. Então, de agora para a conclusão de todos os nossos, de todo o nosso esperado final de contas, acerto de contas, nós temos aí 223 anos, mais ou menos, para que tudo ocorra, tá ok? É isso mesmo, né? Vamos fazer a conta aqui. 6.000 menos 5.677, 223 anos, isso mesmo. Então, nós temos 223 anos para que todas essas coisas com as quais nós vamos fazer ocorram. Nós vamos falar agora, pelo menos de início, disso acontecer. Então, vejam só. Eu vou interromper para ensinar uma coisa muito importante.
que é almoçar sobre o Shabat. Então, nós temos 7 milênios, como nós temos os 7 dias da semana. O Shabat, que é o 7º dia, que é esse que eu estou pintando aqui, ele tem início no pôr do sol, na saída das estrelas, das 3 estrelas, é onde de fato é noite. Ok? Então, é onde marca o início exato da noite. Então, todos os nossos sábios sempre souberam que nós teríamos 6.000 anos de trabalho nesse mundo, e o sétimo milênio seria de descanso. Em mérito, e para que Hashem antecipe a nossa redenção, que os nossos sábios fizeram, anteciparam o Shabat. Então, na sexta-feira, nós iniciamos o Shabat meia hora antes, para que nós também digamos para Hashem, que esse 7º milênio que vai ser de descanso também seja aproximado. Então, existe uma conta, vamos ver se eu faço aqui de cabeça, de hora, aqui a conta, para que vocês também acompanhem. Então, vamos lá. No dia, nós temos 24 horas. 24 horas, nós aproximamos meia hora. Então, vamos lá. Quanto que representa em 1000 anos, 24 horas? Deixa eu fazer aqui pegar uma caneta. 24. Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa conta de última hora aqui, mas enfim. O acréscimo, a antecipação que a Hashem vai nos dar é de aproximadamente 180 anos. Aproximadamente 180 anos, que é em mérito ao Shabat que nós adiantamos meia hora de seu início. Tá bem? Então, nós temos aí aproximadamente, esperamos que em uns 70, 80 anos, todas as coisas que nós vamos falar agora, elas deem início. Entenderam isso? Isso é bem bacana. Eu vou fazer a conta direitinho aqui no fim do shur. Vou pegar uma caneta aqui, eu faço a conta aqui no papel e vou passando para vocês como faz. Porque tem que fazer a regra de 3, a regra de X que nós fazemos no colégio, e de última hora, assim, sem nada na frente, ele é complexo. Mas no final do shur a gente faz junto essa conta, tá bem? Então nós estamos aqui no ano 6.000 e acreditamos que a Hashem vá adiantar em alguns anos a nossa redenção. Então, vamos lá. O início da redenção, nem tudo nem tudo vai ser alegria, nem tudo vai ser tão fácil, nem tudo vai ser tão simples, tá bem? Então, antes da vinda do Mashiach, haverão 8 anos. Nós colocamos aqui, aonde for começar esse momento, nós teremos 8 anos que antecederão essa vinda do Mashiach. Esses 8 anos, a guerra de Gog e Magog, na verdade. Então, esses 8 anos são, segundo nossos sábios, literais, tá bem? São 8 anos cíclicos, de anos mesmo. Nós teremos, nesse primeiro ano, haverá abundância em uma cidade e fome na cidade que está ao lado. Ou seja, um local vai ser muito rico e outro local vai ser ao lado, vai ser muito pobre. E de um lado as pessoas vão estar fartas e do outro lado as pessoas vão estar famintas. O que isso se difere da época dos nossos Tanaim, dos nossos sábios, quando eles disseram isso? Na época que eles disseram isso, se tinha chuva e tinha comida, todo mundo comia. Mas se tinha seca e escassez, não tinha comida para ninguém. Então é assim que se dava no passado. A gente pode ver nos fatos nas histórias da Tanakh, como nós vemos nos profetas, quando veio o profeta Eliyahu, no profeta Elishá, como as pessoas padeciam de fome, e era uma fome geral, não era uma fome exclusiva de uma classe. Então, por exemplo, nós vemos hoje aquelas fotos do Rio de Janeiro, né, os vídeos do Rio de Janeiro, uma favela ao lado, grudada do lado de um bairro muito rico. Então, os nossos sábios, eles falam na linguagem da sua época. Então, as cidades da sua época talvez não fossem como
nós entendemos as cidades hoje. Então, de um lado, as pessoas são fartas ao extremo, e do outro lado, bem grudadas, as pessoas são pobres ao extremo. Então, esse seria o que aconteceria no primeiro ano desse ciclo de 8 anos, tá bem? Haveria fome numa cidade, deixa eu copiando para vocês. Estou passando no chat. Então, esse é o sinal do primeiro ano. Porém, no segundo ano, haverá fome em todos os lugares. Todas as cidades, nem mesmo o rico encontrará comida para saciar a sua fome. Tá bem? No terceiro ano desse ciclo, de 8 anos, a fome vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que os homens começarão a morrer, mulheres, crianças, justos, e ela vai ser tão avassaladora, essa fome, que até mesmo a Torá vai ser esquecida dos Talmidei Chachamim. No quarto ano, a comida passará a ser encontrada novamente. Aos poucos, as pessoas passarão a ter alimento novamente. No quinto ano, as pessoas vão começar a ter fartura novamente, fartura para todos os lados, e a Torá voltará aos seus estudantes. No sexto ano, haverão kolot, isso é um dos pontos mais interessantes, tá bem? Vozes, que seriam toques de shofar, avisando da vinda de Mashiach. No sétimo ano, iniciarão guerras. E no oitavo ano desse ciclo, chegará o Mashiach. Tá bem? Veja bem, o Devotos pergunta: a interpretação sugere que esse evento seja alegórico? Demóstenes, nesse caso, não são. Eles podem ser alegóricos, podem ser alegóricos não 100%. De fato, eles falam de fome, tá bem? Mas você vê que são contados em ciclos. Como os nossos sábios, eles colocaram ciclos, e um sucedendo o outro, um ciclo sucedendo o outro ciclo. Isso não pode ser 100% alegórico, tá bem? Inclusive as vozes de shofar. Tem um vídeo bem conhecido que a Chabad postou. Eu acho que é quase 100% fake esse vídeo, mas tem partes que são verdade. De muitas vozes de barulhos estranhos que são ouvidos do espaço. Tá bem? Então, Itzhak, é uma pergunta que tem que ser feita. Muitas coisas estão acontecendo, porém tem coisas que sempre ocorreram. Entenderam? Tem coisas que sempre ocorreu fome, sempre ocorreu fartura num mês, um ano depois do outro, sempre houveram guerras. Então, por isso é muito importante observar bem, estudar bem essas profecias dos nossos sábios, tá bem? O Demóstenes perguntou ali acima que ele tem uma dificuldade em entender qual a diferença entre um sábio e um profeta. A profecia, ela vem da divina presença, então não é algo que depende da pessoa. A revelação divina, ela vem pela integridade da pessoa, tá bem? Quando nós falamos dos nossos sábios, a revelação, ela vem por meio do racional da pessoa. A pessoa, ela consegue prever coisas baseado no seu intelecto. Então, essa é uma grande diferença dos sábios. Eles têm uma profecia reduzida, mas não a ausência da presença divina. Tá bem? No Talmud, nós temos outros sinais. No Talmud, na página 97 do Talmud,
quando vai seguindo, falando sobre o que vai preceder o Mashiach. Um dos sinais é as casas de estudo ficarão vazias e se tornarão em prostíbulos. Galil, região da Galileia, vai ser destruída. Olha essa. As pessoas da fronteira de Israel irão de cidade em cidade e ninguém as quererá. O que acontece com os palestinos hoje? Essa é triste. E nós vemos hoje a sabedoria dos sábios se irá. Hoje, em Israel, pois é, os sábios do Talmud tinham medo de viver nessa época. Yehudá, os sábios do Talmud tinham muito medo, tá bem, de viver nessa época. Já já nós vamos chegar na guerra de Gog, Vanusa, tá bem? O Sanhedrin, ele vai ser aberto para o Mashiach, ele vai iniciar um reino, o reinado. A gente fala, quando nós falamos reinado, nós temos que entender governo, tá bem? Não quer dizer que ele vai ser um rei, como foi o rei Davi, que vai vir uma pessoa e tal, ele vai de imediato. O seu governo vai se iniciar, ele vai dar autorização de se compor o Sanhedrin, e aí o Sanhedrin vai julgar pelas suas atitudes se ele vai ser o Mashiach ou não. Se ele não for o Mashiach, fica o Sanhedrin e tchau, Mashiach, entendeu? E esperamos o outro momento. Então, o Sanhedrin define quem é de fato, ratifica o Mashiach. Ou seja, não adianta nada ele fazer tudo, por exemplo, e não reconstruir o Beit HaMikdash. Se ele não reconstruir o Beit HaMikdash, ele não é o Mashiach. Outro ponto é que as pessoas que, nessa época que antecede a guerra de Gog e Magog, as pessoas que temem o pecado, as pessoas que buscarem buscarem a Hashem, buscarem a Kadosh Baruch Hu, buscarem seguir as mitzvot, essas pessoas serão desprezadas. Esse é um fato da nossa geração. Da nossa geração, de fato, em nenhum outro momento, nenhuma outra geração teve isso que nós temos na nossa geração, que as pessoas não terão vergonhas uma das outras, é verdade, desaparecerá. Hoje não existe vergonha, não existe pudor. Por piores se fossem as coisas que se fizessem nas outras gerações, eu acredito que as gerações anteriores fossem idênticas às nossas, tudo que tem na nossa geração, tenho certeza que tinha nas anteriores. Porque o rei Shlomo fala, não há nada de novo sobre a terra. Então, se tinha as coisas erradas hoje, tinha na geração passada, e assim, anteriormente, muito, muito antes. Porém, na nossa geração, as pessoas não têm vergonha. Vocês verem, por exemplo, aí em São Paulo, quando tem a passeata gay, o pessoal faz o que quer fazer na frente de todo mundo, no meio da rua, entende? Então, isso não existe pudor mais, não existe vergonha. Ninguém tem mais vergonha. Exatamente. Eliyahu Hanavi não necessariamente quer dizer que vai ser o Eliyahu Hanavi, tá bem? Como nós, não sei se nós já chegamos, nós comentamos sobre isso. Que, por exemplo, quando fala, Hashem dava profecias para Eliyahu Hanavi e não foram cumpridas por ele, foram cumpridas por Elisha, o discípulo dele, o que sucedeu ele. Ou seja, parte do espírito, da capacidade, da parte divina que estava sobre, parte divina não, do espírito que estava sobre o Eliyahu, repousou sobre o seu discípulo. Então, o discípulo cumpriu as profecias em nome de Eliyahu, compreende? Então, não necessariamente vai ser o Eliyahu Hanavi, tá bem? É mais importante a coisa que acontece do que a pessoa que causa a coisa. Então, por exemplo, quando fala de Eliyahu Hanavi, fala que ele virá unir o coração dos pais aos filhos. Ou seja, nas gerações passadas, os pais eram próximos aos filhos. Um pai entendia o que o filho pensava, entendia o que o filho queria. Hoje, a distância de pensamento de uma geração à outra é tão grande, a distância que existe dentro dos lares das pessoas, ela é tão grande
que um pai não consegue entender o que um filho fala, não consegue entender porque o filho gosta de tal música, não consegue entender porque o filho se comporta dessa maneira, não consegue entender, por mais que eles tentem falar os mesmos idiomas, isso é um mal da nossa geração também, um não conversa com o outro. Estão tão próximos, mas estão muito longe, muito distantes. Então, nossos sábios falam que Eliyahu Hanavi, é uma profecia isso, virá unir o coração dos pais aos filhos. Tá bem? Então, não necessariamente quer dizer que vai ser o Malach Eliyahu, mas sim que o espírito ou parte do Eliyahu estará sobre essa pessoa que causará essa coisa. As pessoas nessa geração que antecede Gog e Magog, as pessoas que quiserem distanciar-se do pecado serão tidas como loucas. Tá bem? Isso tudo vai ocorrer de tal maneira até que as pessoas percam a esperança na vinda do Mashiach e aí ele virá. Estamos vendo tudo isso, exatamente isso, cara. A nossa geração, ela é categórica, ela é uma geração que é isso, é isso que nós estamos passando, tá bem? Então veja só, vejam esse último ponto. Até que as pessoas percam toda a esperança na vinda do Mashiach, aí ele virá. E agora nós vamos falar de um fato que foi perguntado esses dias e é um fato que eu queria trazer para hoje. Exatamente, Herbert. Alguém na mesma função de Eliyahu. Exatamente. Então vejam só. Nós temos aqui todo esse sofrimento que nós falamos. Então aqui tem sofrimento. Todos esses sinais, 8 anos que precedem. Então, Tom, veja só, escuta que eu vou contar não é essa esperança é agora. Eu vou te explicar mais ou menos como que na minha interpretação de tudo que os sábios falam, tudo que eu já li, quando vai estar essa perca de esperança? Essa perca de esperança vai estar aqui, ó. Porque é eminente. Quando dá a perca de esperança, no fim da guerra de Gog e Magog, é quando surge o Mashiach. Então, até que as pessoas percam toda a esperança na vida do Mashiach, aí ele virá. Tá bem? Então vejam só, na minha linha cronológica que nós temos a guerra de Gog e Magog, que vai se dar simplesmente como se dá hoje. As pessoas não gostam de Israel, vão buscar destruir Israel e vai se iniciar uma guerra onde as nações se concentrarão no norte de Israel. O norte de Israel é aqui, é mais ou menos assim, né? Quem conhece o mapa de Israel, mais ou menos assim. Que terrível meu desenho. Vamos fazer de novo. Tem o mar. Israel é mais ou menos assim. Eu estou aqui em Beersheba. Jerusalém é aqui. Tel Aviv é aqui. Haifa. E aqui, os nossos profetas dizem que a guerra virá do norte. Tá bem? Dali da região do Líbano, da Síria, dessas regiões. Pode ser de Rússia, pode ser de qualquer região que venha geograficamente do norte, pode ser da China, pode ser daqui das regiões da Europa, essa região que as nações se concentrarão. E quando fala nações, não fala uma nação específica, porém, todas as nações se concentrarão contra Israel. Tá bem? Exatamente, a esperança vai estar por perca do povo judeu. Então, veja bem, como é descrito pelos nossos sábios, pelo Talmud, essa época que precede. Vai ter uma guerra muito grande. Os soldados de Israel, vamos fazer um desenho de outra cor aqui, vão se concentrar aqui como defesa e em um dia, em um instante, em um momento, todas as nossas forças armadas morrerão. Os nossos inimigos destruirão todas as nossas forças armadas, todas. Não vai sobrar nada. Nesse momento, os judeus que estavam fora do mundo, esses aí já não sobraram muita coisa também, porque as nações já vão ter destruído todos. Então, hoje nós comentamos, por exemplo, no nosso grupo do Vale Torá, sobre o Rabino Amnon Yitzhak. O Rabino Amnon Yitzhak, ele comenta que, nesse momento, os judeus de todo o mundo vão ter sido exterminados. As nações vão se levantar, pior do que foi o Shoah, para exterminar os judeus do mundo inteiro. Então, nesse momento, as nações
destruirão todas as nossas forças de defesa. Com as nossas forças de defesa, Talmud nos diz que haverá uma pessoa em especial que os judeus estarão colocando a sua confiança. Que esse vai ser o general, vai estar sendo o general aqui. E Israel, hoje, o povo de Israel tem um defeito muito grande. Então, existem pessoas que, para vocês terem uma ideia, que acreditam que ser judeu é acreditar no tzavá, acreditar na força do exército, acreditar na força do governo. Eles acham que ser judeu é isso. Então, vai ter um general que vai estar vencendo vitoriosamente essas batalhas, onde todo Israel vai pôr a sua confiança nele. E nessa batalha, ele vai morrer. Ou seja, os nossos sábios chamam esse cara de Mashiach ben Yosef. Por que Mashiach ben Yosef? Porque o Mashiach tem que ser de que casa? Da casa de Davi, Davi é de Yehudá. Ou seja, um Mashiach de qualquer tipo que seja, por mais importante que seja, é um fake. É um Mashiach fake. Então esse não é o Mashiach de verdade. Por isso ele morre. Quando as pessoas estavam confiando nesse Mashiach, que ele estava vitorioso, estava vencendo batalhas, eu acho que... deixa eu ver se eu coloquei para gravar a nossa aula. Alguém pode confirmar aí para mim se eu coloquei para gravar o nosso show? Sim, obrigado. Obrigado. Então, as pessoas, ao verem a sua morte, perderão. Israel vai ficar sem defensor. Sem defensor algum. Sem tzavá, sem general, sem forças de defesa, sem kippah berzel, sem armas, sem nada. Nesse dia em que Israel não tiver em mais quem confiar, em quem Israel vai confiar? Em Hashem. Quando Israel perder toda a esperança em qualquer tipo de salvação humana, o único que vai salvar Israel será Hashem. Porque a gente tem que pensar muito bem nisso. Até mesmo eu, qualquer pessoa que vê as coisas hoje, põe a sua confiança nos homens. Então, por exemplo, quem não ficou feliz quando viu Trump ganhar nos Estados Unidos? Falou, agora Jerusalém vai ser nossa e nós vamos colocar nossa embaixada em Jerusalém e agora o Trump vai acabar com todo mundo. E agora todo mundo ficou feliz com isso. Olha essa semana que aconteceu. Vem o cara lá dos Estados Unidos, vem aqui para falar que o cotelo não é nosso. Então, enquanto nós colocarmos a nossa confiança em outro ser humano, a redenção não virá. Não virá. Então, Israel precisa perder a esperança, a redenção de qualquer ser humano, inclusive um judeu, inclusive o Trump, inclusive Benjamin Netanyahu, seja quem for a pessoa, Israel não pode confiar. Israel tem que confiar em Hashem. Como diz aquela música, Israel, Betach Hashem, Ezram, Umagnamhu. Isso inclui os sábios. Todos temos com todo mundo. Não, os sábios hoje, as pessoas sabem que não devemos confiar. O Tzavá não é acreditar no judaísmo, acreditar no Tzavá, no Estado de Israel. Isso nós sabemos. As pessoas que são estudadas de Torá sabem disso. Quando a gente fala isso, são os mais leigos. Esses que não estudam Torá acreditam que ser judeu é acreditar no Estado de Israel, guardar o Yom HaTzmaut, não sabe quando é Pesach, não sabe quando é Kippur, não sabe quando é nada, absolutamente nada. E aqui em Israel tem muita gente assim. Muita gente assim. Entendeu? Tel Aviv, as pessoas não... Por exemplo, eu trabalho com pessoas, eu tenho tenho dois patrões. Ele foi religioso há um tempo atrás, hoje ele não é mais, não usa kippah, não usa nada. E o outro nunca foi religioso, por exemplo. Esse que nunca foi religioso, ele não sabe nada. Entende que é nada? Ele morreu, nasceu em Israel, viveu em Israel, fez circuncisão, fez bar mitzvah, fez circuncisão dos filhos, casou dentro da Rabanut, tudo certinho. Ele não sabe não sabe a diferença. Um dia ele falou para mim, falou assim, mas você não comia porco? É igual, porco e carne é igual. Então não sabe, ele não sabe nada. Então foi lá Giba Omer, ele falou, você nunca ouviu falar de Rav Shimon Bar Yochai? Ele, não, quem que era Rav Shimon Bar Yochai? Quem que foi Bar Yochai? Entende? Ele não entende. As pessoas não sabem nada de judaísmo, entendeu? Absolutamente nada. Então essas pessoas, eles lutam pelo quê? Pelo Estado de Israel, pelo nacionalismo de Israel. É isso que essas pessoas aqui de Israel são assim. A religião deles se tornou o Estado de Israel. Isso que são os mais laicos, 100% laicos. Pode fazer pergunta, Edivaldo e Lídia.
Ora, Sim. eu não entendi a parte do Mashiach. É o que eu estava copiando, talvez eu perdi. Como é que vão confundir o Mashiach, Ben Davi, com Ben Yosef, se eles sabem que tem que ser descendente de Davi? Eu não Muito entendi. boa pergunta, muito boa pergunta, muito boa sua pergunta, Lídia. Então, veja bem. Na verdade, hoje nós não sabemos quem é filho de quem. Hoje nós não sabemos quem é Levi, não sabemos quem é Corren de verdade, não sabemos quem é Judá de verdade. Entendemos por tradição que existe os Kohanim e existe o restante de Israel. Isso nós entendemos hoje. Existe o Levi, o Corren e Israel. Quem é de Israel, nós não sabemos de qual é a sua ascendência. Então, o que acontece? Você vai ter uma pessoa ganhando batalhas. Vejam o que aconteceu com o Rabi Akiva, que nós estudamos agora em Lag Baomer. Tinha o Bar Kokhba, ele ganhava batalhas. O Rabi Akiva falou o quê? Esse cara é o Mashiach. E assim foi na época de Rabi Akiva. Então, nessa época da batalha, é exatamente a mesma coisa que vai se repetir. Vai ter uma batalha, uma pessoa vai começar a liderar e vencer a batalha, as pessoas vão falar, esse cara é o Mashiach. Mas aí a Hashem vai falar o quê? Vocês estão achando que esse cara já é o Mashiach? Esse cara não é o Mashiach. Então ele vem e morre. Uma pessoa que morra não tem condição de ser o Mashiach. Então os nossos sábios chamam ele de Mashiach Ben Yosef. Não, de novo, não necessariamente que ele seja Ben Yosef, descendente de Yosef. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como ele não executou os trabalhos como deveria fazer, ele foi um Mashiach fake, um Mashiach falso. Então, Ben Yosef é essa a ideia. Ele não é o Mashiach que nós esperamos. Então ele é Ben Yosef. Como podia ser Ben Benjamin, poderia ser Ben Naftali, Ben Zevulun, Ben qualquer coisa. Mas o Mashiach que nós esperamos é o Mashiach Ben David. Um que vai concretizar todas as profecias profetizadas pelos nossos profetas. Compreendeu agora, Lídia? Existe muito, Yitzhak. Existe muita chance do Mashiach ser um anuncinho, um etíope, até mesmo pode ser um convertido que tenha uma linhagem ascendente para o rei David, mesmo que ele não saiba, tá bem? Então, pode ser. Hoje nós não sabemos quem pode ser o Mashiach. O fato é esse, não sabemos quem. Sabemos que ele vai ser de linhagem davídica. Então, exatamente quem pode ser Yosef é uma das casas que tinha grande poder, tanto poder quanto a casa de Reuven e de Judá. Yosef recebeu a primogenitura segundo Yaakov. Por isso que é usado esse nome, porque ele recebia a primogenitura. Se Reuven não tivesse recebido perdida a primogenitura, ele poderia ser Ben Reuven, entendeu? Então, Leá, veja bem, todas as profecias, elas se dão em torno de Israel. Veja bem, então isso é uma das coisas que eu realmente não consigo compreender dos Neturei Karta. Neturei Karta são os judeus que defendem que os judeus não podem morar em Israel, não podem ter um Estado independente até que venha o Mashiach. Aí eu pergunto, como que pode vir o Mashiach? Como que pode ocorrer essas guerras? Como pode ocorrer toda essa pressão internacional contra Israel se não existe Israel? Então, a grande birra dos Neturei Karta é que não foi uma pessoa deles que fez o Estado de Israel, que não é uma pessoa deles que seja importante em Israel. Porque se fosse, aí tudo bem. Como não foi, aí não pode. Porque no fundo, todas as linhas racídicas, eles esperam que um dos seus membros, dos seus grandes rabanim, seja um Mashiach. Tá bem? Segundo as profecias, deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui toda a nossa região. Aqui é o mar do Mediterrâneo, aqui é Israel, aqui é a Península do Sinai, aqui é o Cairo, o Estreito de Tirã,
Aqui vem a Arábia Saudita, mais ou menos assim. Acho que é isso, né? Aí vem a Índia, e aqui nós temos aqui a Europa aqui para cima. Território bíblico, segundo a Tanakh de Israel, tá bem? Deixa eu fazer de outra cor. Segundo alguns historiadores, então tem várias opiniões, tá? Vou fazer uma delas mais ou menos. Traçando uma reta desde o Mar do Egito, vem uma reta aqui, e aí eu não lembro se vem aqui para o Eilat, se não me engano, não fica para o território de Israel, vem até o Mar Mediterrâneo aqui, sobe o Eufrates, é algo bem grandão assim, o território de Israel, tá bem? É bem maior do que nós temos hoje. Quando chegar esse momento de expansão de terra, nós veremos, tá bem? Quer fazer a pergunta, Itzhak? Não, Isaac, Mashiach ben David jamais poderá ser uma mulher, tá bem? Porque o Mashiach, ele é rei, então ele não pode ser mulher, não tem condições, não pode ser mulher. Uma mulher não pode reinar sobre Israel como rei, tá bem? Da mesma forma que um convertido puro, que seja de fato convertido, que não exista nenhuma ligação entre ele e o povo de Israel, ele também não pode ser rei sobre Israel. Então existem as regras sobre reis, que elas devem ser observadas, tá bem? Jailson, são 36 descendentes de Davi, de Davi em cada geração, tá bem? Isso é baseado num passuque do profeta, que é Ashley Kolchor Veilo. Bem-aventurado é todo aquele que põe a sua confiança nele. Põe a sua confiança nele, que é Lo, em hebraico, Lamed Vav, deixa eu escrever aqui. Lamed Vav, em hebraico é 36, Ashley Koheilo. Então, em todas as gerações, bem-aventurados os que esperam pelos 36. Quem são esses 30? 36 pessoas justas em cada uma das gerações que estão aptas a servir como Mashiach. Os nossos sábios no Talmud, nessas páginas que eu estou citando, eles apresentam inúmeras contas, várias contas, sobre a época com a qual o Mashiach deve chegar. Nós não vamos adentrar nessas contas agora, porque nós vamos fazer contas aqui, de 70 semanas, de isso, daquilo, outro, todas as contas, e são muitas, nós não vamos dar prosseguimento no nosso shiur. Então, uma coisa é certa, isso já constatado na época da conclusão da Guemará, que é todas as contas e todas as datas já haviam sido concluídas até a conclusão da Guemará. Quando a Guemará foi concluída, todas as contas de cálculos sobre a vinda de Mashiach já estavam concluídas. Já era para ele ter vindo na época de Rabi Yohanan. Então, Tom, já vamos estudar as profecias de Mashiach e aí a gente fala sobre isso, tá bem? Então, vamos falar agora exclusivamente sobre o Mashiach, quem é esse cara e quais são as suas missões, quais são as profecias que uma pessoa deve cumprir, uma pessoa normal, para que seja falado, essa pessoa é o Mashiach 100%. Então, ele vai começar, lógico, ele não vai conseguir todo mundo acordar, dormir hoje, acordar amanhã de manhã, e aí vem uma pessoa e fala, gente, de noite aqui, construí o Beit HaMikdash, já trouxe todo mundo que estava na galuta aqui para Israel, já ganhei a batalha também para vocês, aqui está o Sanhedrin,
Ninguém se preocupa com nada, que de ontem para hoje eu já fiz tudo. Não tem condições, isso não existe. Isso é humanamente impossível, nem há que se esperar que seja dessa maneira. Então, Mashiach é um processo. Sim, Mashiach construirá o terceiro templo. Essa é uma das profecias. Então, esse processo, desde a conclusão da Batalha de Gog até a conclusão, o Triat Hametim, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu dar um clear all. Vamos lá. Desde aqui, da Batalha de Gog até aqui, algumas coisas devem acontecer, tá bem? Então, quando acontecer de que Israel perdeu toda a esperança na vinda de Mashiach, Israel perdeu toda a esperança, Hashem vai fazer grandes milagres para destruir aquelas nações que estavam no norte de Israel, lutando contra Israel. Queriam destruir Israel. Então, Israel vai fazer um milagre, todos eles vão morrer, como dizem nossos profetas, vão passar meses onde as pessoas vão passear pelo campo, procurando os ossos de seres humanos, colocando uma plaquinha, vai fazer fogueiras com as armas. Então, tem inúmeras profecias sobre esse momento. Uma nação não se levantará mais contra outra nação, nem se aprenderá mais de guerra. E assim, inúmeras outras profecias que ocorrerão nesse momento, tá bem? Que é a vitória da batalha por parte de Israel. Isaías 2. Conforme Tzhak nos relembrou aqui. A pessoa que estiver aqui governando, aqui, Pitom, do nada, fala, opa, esse cara é o Mashiach. Lembra que eu comentei no começo do show que a situação faz o ladrão? A situação vai fazer o Mashiach. Pensem só vocês, você é o prefeito, o presidente de Israel, você é o governador, você é o Benjamin Netanyahu. Você perde todas as tuas forças, perde todo o teu exército, perde tudo. Acabou, todo mundo morreu. Eu falo, agora, acabou. E aí você começa a ver, não sei, vamos chutar exemplos aqui. Anjos vindo do céu com armas e destruindo os soldados dos outros inimigos, bolas de fogo caindo no céu e destruindo os tanques. Entende? Imaginem vocês, Israel passando por essa experiência. Como foram os milagres do Egito? Como foi o dedo de Deus, de Hashem, separando o Paró do povo de Israel? Como foram as colunas de nuvens? Imaginem vocês, furacões destruindo todos esses exércitos. Vindo fogo do céu, coluna de fogo. Imaginem vocês, um primeiro-ministro passando por uma experiência dessa. O que ele vai fazer? O que qualquer pessoa normal do mundo faria, qualquer judeu faria? Techuvá. É imediato a techuvá. Entenderam? Aí vai ser imediata a techuvá dessa pessoa. Ou seja, ele vai ser o Mashiach. Ele vai se tornar um justo, até porque o Talmud ele relata que o Mashiach ele vai ser uma pessoa que fará techuvá, vai ser uma pessoa que vai ter lepra. Entendeu? Ele vai ser uma pessoa que vai ter lepra, ou seja, uma pessoa que tem lepra, uma pessoa, exatamente. Mashiach, ele vai ter lepra. Então, por que fala lepra? Porque a lepra é importante, está no Sanhedrin também. Ele vai ser chamado, deixa eu ver aqui, como que é o nome da... Rivra, é o nome de um... Rivra ben Rebbe, literalmente. Então, vejam só, por que os sábios no Talmud falam que ele vai ter lepra? Por alguns sinais. A pessoa, quando ela tem lepra, primeiro, a lepra, essa lepra da Torá, a Metsorá, ela é uma lepra que só existia no momento em que existia Kedushá no mundo. O mundo hoje ele não tem a mesma presença divina, a mesma Kedushá, com a qual tinha na época dos nossos profetas. Como não existe mais exatamente, a Tzaraat, a lepra, essa lepra, ela não tem mais hoje. Por quê? Porque a lepra de hoje é uma lepra doença. A lepra dessa época era uma lepra que vinha por meio da Lashon Hará que as pessoas faziam. E a pessoa, quando ela fazia Lashon Hará, imediatamente ela já ficava leprosa. Ou seja, que pessoa
tem absoluta certeza de que Hashem escuta ela. Uma pessoa que fala, Hashem, eu quero ganhar na Mega Sena, e aí ele vai, confere e não saiu os números dela. Essa pessoa fala, ou não existe Hashem, ou ele não me escuta. Ou é a pessoa que fala, sabe o quê? Esse povo de Israel nunca vai fazer techuvá. E imediatamente ela fica branca. Quem que é a pessoa que tem certeza que existe Deus no mundo e que Hashem escuta ela? Evidente que a pessoa que falou Lashon Hará, o leproso. Então, o leproso é a pessoa, infelizmente, a pessoa que tem a certeza absoluta de que Hashem existe e o escuta. Então, começa por aí. Segunda coisa, essa lepra ela só pode existir no mundo quando a Kedushá, a presença divina, está de volta ao mundo. Como esse momento, esse período, a presença divina estará retornando para o mundo, a Kedushá do mundo vai se elevar de tal maneira que possam ver milagres, maravilhas, como na época da saída do Egito e etc. Então, a presença divina tem que retornar para esse mundo. Ou seja, por meio desse retorno, pessoas que falarem Lashon Hará também se tornarão leprosas, porque todas as regras e leis e conceitos que são pertinentes a esse período de presença divina estarão voltando novamente. O conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Não pensem vocês que todas as pessoas do mundo vão ser sábios. Por quê? Por que usa como as águas cobrem o mar? Porque tem lugar que a água bate de vez em quando. Não tem lá na praia? Você fica lá, a água bate de vez em quando. Tem lugar que é rasinho e tem lugar que é profundo. Assim, nós não devemos esperar que todas as pessoas do mundo sejam Hachamim. Quer dizer, todas as pessoas do mundo, ao menos, vão saber do conhecimento da Torá. Tá bem? Não quer dizer que todas as pessoas do mundo serão Hachamim, grandes sábios de Torá, mas não, vão saber alguma coisa. Estará disponível, exatamente. Tá bem? Então, vamos voltando aqui às missões. Vamos voltar para a gente fechar e tentar seguir com as missões. Nós vamos seguir mais meia hora com o Shur, tá bem? Para que a gente não interrompa o tema, porque o tema ele está fluindo bem. Deixa eu parar aqui o cancelamento. Daqui a pouco eu volto a compartilhar. Então, vamos lá. Quais são as principais tarefas? O Mashiach, ele tem 6 missões. Todas essas 6 missões precisam ser cumpridas não de imediato. Vão ser cumpridas aos poucos. Tá bem? A principal tarefa do Mashiach é fazer com que a humanidade toda reconheça Hashem e sua vontade. Nessa tarefa estão fazer paz, fazer com que as nações reconheçam Israel como sendo de fato uma nação especial e busquem os conselhos de Israel e dos seus líderes e também se dirijam a Yerushalayim nas determinadas épocas do ano para demonstrar a gratidão a Hashem. Ou seja, na época de Mashiach, isso tem que acontecer. Só para falar, todas essas 6 missões são elencadas por Rambam. Maimonides, ele é uma autoridade no tema. Todas as coisas que ele fala sobre Mashiach, Shiva Mitzvot, tem coisas que ele é autoridade no tema. Essa é uma das autoridades que ele tem. Então, qualquer pessoa que em sua vida, estando vivo, não alcançou isso, ele não é o Mashiach. Então, Baruch Vá, o Rebbe de Lubavitch, N pessoas que tenham sido judeus e tenham sobre si alegações de ser o Mashiach e não alcançaram isso, não é o Mashiach. Exatamente, Yitzhak. Yitzhak faz uma pergunta sobre se a internet será um catalisador desse conhecimento. Eu gosto muito da música Kimitzion Tetze Torah. Então fala, de Sião sairá a Torá. Não fala a Torá vai estar no Brasil. Então, a gente está aqui em Israel. E de Israel nós ensinamos Torá. Kimitzion Tetze Torah. Não fala a Torá vai estar no Brasil, porque Torá está no Brasil, Torá está em todo lugar. Mas receber a Torá vinda de Israel, eu acho que eu acho que a internet é o causador dessa profecia. Eu penso muito nessa profecia, porque eu vejo a internet como sendo um canalizador desse conhecimento direto de Israel. Tá bem?
Então vamos lá. Próxima profecia. Ele restaurará a dinastia real dos descendentes de Davi Améler. Ou seja, de alguma maneira, seja por DNA, seja como for, ele vai restaurar o sistema de dinastia real por meio de que ascende até Davi Améler. Isso deve ser restaurado. Por que deve ser restaurado? Porque os nossos sábios dizem, depois que ele cumprir essas 6 profecias, aí ele pode morrer, como qualquer ser humano morre, né? Ele não vai ficar para semente. Quem vai reinar vai ser o seu filho e depois vai ser o seu neto. Durante a sua vida, sob sua ordem, será reconstruído o Beit HaMikdash, o terceiro templo. Essa foi a terceira profecia. Quarta profecia que ele deve cumprir na sua vida, em sua época, ele reunirá todo o povo de Israel na terra de Israel. Todos os dispersos de Israel estarão reunidos. Tá bem? Esses dispersos de Israel são Bnei Anusim, são as tribos perdidas, é tudo. Todos que têm descendência, de alguma maneira, com os descendentes de Israel, serão restaurados e serão reunidos em Israel. Tá bem? Os conversos, todos. Vale lembrar, vamos que a gente falou a palavra converso nesse ponto, que nesse momento a conversão não existirá mais. Não existirá após a subida desse rei, Mashiach, após essa batalha, não existirá mais conversão ao povo de Israel. Não serão aceitos mais conversos no povo de Israel. Tá bem? Da mesma forma que não eram aceitos conversos na época, os conversos da época de Shlomo Amelech, os conversos da época da Esther Amalcá e do seu tio, não são aceitos como convertidos. Não serão aceitos também na época de Mashiach. Tá bem? De Mordecai Yehudi, Esther Amalcá e de Shlomo Amelech. Os judeus que se converteram nessa época, os convertidos que se converteram, não são aceitos como judeu, como não serão aceitos na época de Mashiach. Tá bem? Em sua época, ele restabelecerá o Sanhedrin, que é a Suprema Corte Rabínica do povo de Israel, porque esta é uma condição necessária, primeiro, para reconstruir o Beit HaMikdash, e segundo, para ratificar ele como Mashiach, rei de Israel. Então, o Sanhedrin tem um ponto crucial em tudo isso. E, por fim, ele restabelecerá o sistema sacrificial, o ano sabático, o Yovel. Por sua ordem, todas as pessoas vão ter seu pedacinho de chão aqui em Israel, não vai ter mais sem terra, pelo menos em Israel, vai fazer uma reforma agrária geral, vai reconstruir, vai retomar o ano de Shemitah. Por quê? O Sanhedrin será primeiro, exatamente, Edivaldo. Então, não está em ordem também, não tem ordem cronológica, todas essas coisas que eu falei, mas são 6 missões. Opa, eu vou passar o link, eu estou seguindo, para falar a verdade, estou seguindo um post que eu já tenho, já bem antigo no meu blog, excelente, sobre o Mashiach. Tem esse e tem esse outro, que é o que nós falamos, que é o Mashiach no Talmud. Todos eles já estão no meu blog. Vocês podem utilizar e acompanhar. Tá bem? A visão judaica sobre o Mashiach, onde estão as alachot de Rambam, que é a que eu estou falando agora, e o Mashiach no Talmud, que são as páginas 96, 97 e 98 do Talmud traduzidas. Só que a 96, 97 e 98 eu traduzi pelo WhatsApp. Foi um domingo que nós estávamos fazendo um estudo, pediram para eu traduzir, falei, eu vou traduzindo e vou postando no WhatsApp do grupo. Então, ninguém falou nada durante um domingo à tarde todo, e eu fui postando, e o pessoal foi acompanhando. Então, está numa linguagem um pouco informal, tem erros de português, tudo, que eu não repassei, mas aí está, para que vocês saibam disso. Falam que o Rabino não sabe escrever. Não, eu fiz um dia, no domingo, fui traduzindo, fui postando, o pessoal quis assim, e assim foi. Ah, Tom, veja só. O Rambam, ele não é que ele disse que não... não é que ele disse que não vai existir sacrifício. O Rambam diz que após um largo período, o sacrifício seria interrompido. Ou seja,
Primeiro vai seguir normal. Depois, quando a humanidade alcançar um nível de existência, o sacrifício vai ser interrompido. Qual sacrifício? Temos que saber qual sacrifício. Sacrifício por transgressão. Por que isso? Nós vemos os profetas mais para frente, na linha temporal, não mais para frente, porque a gente não está falando de livro nenhum dos profetas, que fala que naquele tempo os homens vão viver como as árvores de 800 anos, e a pessoa que morrer com 120 anos será chamado maldito. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma pessoa que morrer com 120 anos vai ser chamado maldito? As pessoas, a priori, não morrerão jovens. As pessoas somente morrerão por meio de pena. Ou seja, imaginem vocês, já existiu uma ressurreição. Então, teve o Mashiach, teve uma pequena ressurreição. As pessoas viram, olha, existe Deus. Existe Hashem, existe o Olam Haba, a gente vai esperar, existe o mundo das almas. Vamos fazer a coisa direito. E as pessoas, como um todo, viram que teve uma ressurreição, viram a batalha, viram tudo. As pessoas vão começar o quê? Se santificar, guardar o Shabat direitinho, guardar a Kashrut direitinho, fazer tudo direitinho. Com isso, a Kedushá voltará para esse mundo. Kedushá voltando para esse mundo, as pessoas prolongarão os seus dias pelo próprio exercício da Kedushá. A própria vida da Kedushá vai dar mais longevidade para o ser humano. E aí agora você vê uma pessoa dirigindo no Shabat. O que você vai fazer com essa pessoa? Vai pegar ela, vai levar ela para o Sanhedrin e vai, esse cara aqui, ó, tá fazendo tudo errado. A gente viu que existe Hashem. Não, porque não vai ter mais dúvida. Imagina, hoje tem alguma dúvida. Hoje, por mais fé que a gente tenha, por mais certeza, não é errado falar isso. As pessoas têm um pouco de dúvida. Será que é tão errado assim fazer isso? Será que é tão errado assim fazer aquilo? Agora, imagine vocês. Ressuscitou o cara. Vamos lá. Davi Amelech ressuscitou. E Shlomo Amelech ressuscitou. E ele vem. E eles vão dar um shiur de Torá. E eles falam, olha, gente. Não pode dirigir carro no Shabat. Não pode usar celular no Shabat. Não pode comer carne com leite. E você vai, me come? O cara ressuscitou e fala para você, não pode comer carne com leite. Você vai comer? De forma alguma. De forma alguma. Aí o cara tem 120 anos, você passa na frente do boteco do Manuel e ele tá lá comendo estrogonofe de carne com frango. Estrogonofe de carne com leite. Vai fazer o quê? Leva o cara pro juízo, ele vai ser morto. Ou seja, uma pessoa que morrer com 120 anos morrerá por punição. E os que não forem punidos vão viver lá como 800 anos. Então, por isso essa pessoa que morre com 120 anos vai ser chamado maldito. Porque ele morreu por punição. Porque nessa época já vai ter o Sanhedrin, já vai ter todos o sistema halá, o sistema legal judaico, já vai ter sido restaurado. Não haverá dúvida alguma, exatamente. Existem as regras sobre isso, não são tão simples, Edivaldo, as regras sobre o juízo, são bem complexas, na verdade. É melhor nem entrar nelas agora, tá bem? Não é melhor nem entrar nelas agora. Mas são complexas, leis para decretar a pena de morte para alguém, tá bem? Porém, vale lembrar que nos dias de Mashiach, as leis serão seguidas segundo o Beit Shammai e não segundo o Beit Hillel. Vejam só isso também, tá bem? Nos dias de Mashiach, e isso também quer dizer isso, nos dias de Mashiach as leis serão segundo o Beit Shammai, que são leis mais rígidas. Por quê? Porque a gente vai ter evidência de que existe Hashem e vai ter a certeza. Então, não tem por que seguir ela mais ou menos. Segue segundo o Beit Hillel, que é a visão mais tênue da lá. Não, se tem que fazer, vamos fazer como tem que fazer. Vamos fazer no máximo. Então, temos que tirar o que é o mal do meio de nós. Isso vai ter que ser feito. As pessoas vão ter que eliminar, porque ou é ela, ou você roda também. Porque imaginem só vocês. Vamos supor, o cara pega e come a coxinha de frango da padaria. Eu tô com fome, vou comer a coxinha de frango da padaria. Por quê? Porque ele não tem certeza se isso vale lá no rabá dele ou não. Agora imagina o Davi Amelech falando, gente, no show de Torá, Davi Amelech, todo mundo parando para assistir pelo Zoom. Ele aqui de Israel, ele dando show de Torá online e dizendo, não comam coxinha de galinha na padaria, de frango de galinha na padaria, porque disso depende o Olam Rabá de vocês.
Você vai comer coxinha de frango na padaria? Me diz. Não vai. Não é igual, o Rav Yaakov falou, ele não sabe o direito das coisas que está falando, não dá atenção para ele. É o David Amélia falando. Entenderam? Então, imaginem vocês nessa situação. Imaginem vocês vivenciando esse momento. Então, de fato, às vezes vão ser seguidas com muito mais, sendo de maneira muito mais estrita, tá bem? Então, o Rambam, Maimônides, ele diz, como saberemos que o encontramos? Ele diz da seguinte maneira: se surgir um descendente da família real de David, imerso em Torá e seus mandamentos, como David, seu antepassado, seguindo tanto a lei oral quanto a escrita, que leve o povo judeu de volta à Torá, fortalecendo a observância de suas leis, então podemos supor que ele é o Mashiach. Se ele for também bem-sucedido na reconstrução do Beit HaMikdash, neste momento, sua identidade com o Mashiach será uma certeza. Já vamos aí, Vivaldo. Deixa eu concluir aqui. Então, as qualidades do Mashiach, enquanto as qualidades do Mashiach se desenvolverem, assim também sua fama crescerá. Ou seja, ele não nasce Mashiach do dia para a noite. Como não nasce uma pessoa do dia para a noite. Uma personalidade não nasce do dia para a noite. Tá bem? O mundo vai começar a reconhecer a sua profunda sabedoria e virá buscar o seu conselho. Ele, então, ensinará toda a humanidade a viver em paz, seguindo os ensinamentos de Deus. Ou seja, Shiva Mitzvot Bnei Noach. Assim como o profeta Ishayahu diz, Isaías diz, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Hashem no cume dos montes, e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte de Hashem, a casa de Deus, do Deus de Jacob, para que nos ensine seus caminhos e andemos em suas veredas, porque de Sion sairá a lei, e de Yerushalayim a palavra de Hashem. E aí o Talmud Avodah Zarah, na página 24a, diz, muitos gentios, que é o caso aos Bnei Noach, se sentirão obrigados a converter-se ao judaísmo. Como o profeta disse, porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o meu nome, o nome do Senhor, para que sirvam como um mesmo consenso. Também, em seguida disso, o Talmud Avodah Zarah diz que uma vez que o Mashiach estiver revelado, ou seja, após a reconstrução do templo, quando houver a certeza de que ele é o Mashiach, os prosélitos não serão mais aceitos. Ou seja, a pessoa pode ter um Bnei Noach, tzadik, porém conversão ao judaísmo não haverá mais. Quem converteu, converteu. Quem não converteu, não converte mais. Yitzhak, quando nós tratamos de Mashiach, eu pelo menos tento entender da maneira mais possível de ser concretizada possível. Exatamente. Puxa, tem que pensar com os nossos olhos do que nós vemos hoje. Entendeu? Se nós não pensarmos com os nossos olhos que nós vemos hoje, nós vamos começar a esperar um Mashiach como muitas linhas judaicas esperam, impossíveis de acontecer, impossíveis. Entendeu? Eles acham que vai acontecer de forma absolutamente milagrosa, que Jerusalém vai cair do céu, que o Beit HaMikdash vai cair do céu, que tudo vai cair do céu, entendeu? E fica esperando tudo cair do céu, e não é assim. Entende? Na minha visão, pode estudar o Real Hanavi de uma maneira, de uma interpretação interpretativa, não de uma maneira literal. Entendeu? De uma maneira literal, ele vai ser um cara muito gente boa, como todos nós somos. Entende o que eu quero dizer? Sfaradi, claro, isso é de fato, Tom. Isso não há dúvida nenhuma, e nenhum posek de Alahá, de que o Mashiach vai ser Sefaradi. Tá bem? Não há dúvida sobre isso. Então, seguindo aqui no nosso shiur, o Malbim, quando ele fala sobre Ishayahu 24,
Ele diz Jerusalém se tornará o centro do culto judaico e de instrução para toda a humanidade e irá tornar-se a capital espiritual do mundo. O Radak, comentando Zechariah 14, ele diz: todas as pessoas acreditarão em Akadosh Baruch Hu e proclamarão a sua unidade, como disse o profeta, e será Hashem rei sobre toda a terra. Naquele dia, Hashem será conhecido como um, e a glória do seu nome também será conhecida como única. Aryeh Kaplan, ele diz em um dos seus livros a seguinte interpretação, que existem duas maneiras básicas de Mashiach, em que a era de Mashiach possa começar. Aqueles 8 anos, tá bem? Nós falamos, esses 8 anos de Balagan e a guerra. Se Israel for digno, ela acontecer, será acompanhada por milagres celestiais, como está escrito em Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinham nas nuvens dos céus, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, as nações e línguas os servissem. Seu domínio é um domínio eterno, e que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ou seja, será uma época de milagres, em outras palavras. E se não for digno, se Israel não estiver digno, o fato é que, lembrem, a situação faz o ladrão. Se nesse momento que acontecer, o que tem que acontecer, Israel não estiver digno, o povo de Israel não estiver digno, será da seguinte maneira, como diz o profeta Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado num jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ou seja, vai vir em cima de um jumentinho ali. Ou, então nós podemos esperar ou que ele venha de uma maneira, ou que ele venha de outra maneira. Ou com milagres, ou venha num Fiat 147, 145. Essas duas maneiras que nós temos que esperar. Então, nossos sábios e nossos livros existem inúmeros sinais que anteciparão. Por exemplo, existem a questão do grande conhecimento. Nós vemos nos livros de Daniel e no Zohar, também fala sobre o período de conhecimento que antecederá a era de Mashiach. Isso é de conhecimento geral, todos eu acho que conhecem já essas profecias. Não é necessário adentrar muito sobre elas. Também um requerimento para antes da época de Mashiach é que os judeus habitem no território de Israel. Exatamente, o Rai, nessa situação, nesse caso, a situação revela o ladrão. Então, a situação vai revelar quem é o Mashiach. Então, por exemplo, o Tratado de Sanhedrin 98a diz, Rabi Abba, que a terra de Israel será cultivada na época que precede o Mashiach, pois após um longo período de desolação, olhem isso, após quase 2000 anos de desolação, onde aqui tinha pó de norte a sul, quem poderia imaginar que Israel fosse ser cultivada como é cultivada hoje? Exatamente, Everton. Também tem essa opinião de que sobre as nuvens pode ser muito rápido, o período que antecede o Mashiach, ou devagarzinho, igual em cima de um jumento. Então, e por fim, a época, para concluir mais ou menos nossos temas aqui, a gente vai voltar já na nossa tabelinha aqui, que eu quero concluir o tema de Mashiach ainda hoje. A aula está se estendendo, mas eu quero concluir esse tema hoje. Nós temos aqui em Ezequiel 38 e 39, falando sobre a guerra de Gog e Magog, que são quando as nações
ouvirem do sucesso de Jerusalém, ouvirem do sucesso de Israel, que Israel está se desenvolvendo muito, vão se reunir para tentar destruir Israel. E no Tratado de Sucá, na página 52b, que é o texto do Talmud que fala exatamente sobre o Mashiach ben Yosef, ela diz a seguinte frase: o Mashiach de quem estamos falando, esse Mashiach que é o Mashiach de verdade, vai ser um descendente direto do rei Davi, da tribo de Judá ele é. Portanto, conhecido como Mashiach ben David. Outra tradição ensina que ele vai ser precedido por outro Mashiach, chamado Mashiach ben Yosef, ou seja, Mashiach falso. Aqui, nós concluímos mais ou menos as informações pertinentes ao Mashiach. O trecho de Isaías 9:6, Edivaldo, que fala sobre, que nós acabamos de ler, né? Sobre o jumentinho, é esse? Ou sobre a nuvem? Ah, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a Tanakh aqui. Eu tenho a Tanakh fácil. Deixa eu subir o Hebraica Sefer. Isaías 9, o quê? Deixa eu abrir aqui. Gente, se vocês... 9:6, vamos lá. Isaías 9:6, assim está. Para consolidar o seu governo e para que sobre o trono de David e seu reinado não cesse jamais de haver paz, o que estabeleceria, que será estabelecido e mantido através da justiça e retidão, desde agora e para todo sempre, o zelo de Hashem dos exércitos há de tornar isto realidade. Seria esse trecho? Nove, 5? Ah, tá ok. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho. Quem era esse filho? Ahaz, que era da dinastia de Davi. Nos foi dado. E sobre seus ombros está a autoridade. Por isso, o maravilhoso, conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, acunhou quem? Ezequias, filho de Ahaz, de Sara Shalom, de príncipe da paz. Deixa eu copiar aqui para vocês. Aqui. Essa é a tradução correta do texto, tá bem? É Ezequias. Pois bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui só na minha tela para não fazer um balagão na hora que eu abrir aqui para vocês. Ah, fechei justo que não podia. Então vamos lá. Aqui estamos novamente, nossa tabelinha. Então aqui nós temos, para que nós entendamos bem, Mashiach, Sanhedrin, nesse mesmo período vai ser feito o reconstruído Beit HaMikdash e o Kibbutz Galuyot, e todas as coisas que nós lemos das suas profecias serão concretizadas nesse período, em um período de tempo X, que nós não sabemos quanto, pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tá bem? Após esse período, quando já estivermos em um status um pouco maior, um status de existência de Kedushá maior, nós teremos o Triat HaMetim. Triat HaMetim é a ressurreição dos mortos. Nós temos uma pequena,
onde grandes tzadikim ressuscitarão, somente os grandes tzadikim, pessoas de elevada estatura espiritual, tá bem? Essas pessoas ressuscitarão neste momento. O Mashiach, ele vai ter a sua vida e vai morrer, como nós falamos, ele vai ter sua vida. Logo após, ele também vai ter o seu filho, que vai reinar, depois o seu neto, que vai reinar. Tá bem? Então, nós temos esses períodos no qual ele vai reinar. Eu estou procurando aqui exatamente... Onde estão as datas? Estou procurando umas datas aqui que eu tenho do Talmud. Então, existe, Orlando, o que acontece? No Zohar, fala de que o Mashiach, o Mashiach, ele vai fazer uma tefilá para que Hashem ressuscite o Mashiach que morreu. O general, o cara que era o que estava lá, isso é lógico, né? Quem não faria essa prece? Você era o presidente, é o presidente de Israel, tinha um grande general que estava guiando as batalhas. De repente, o cara morre em uma das batalhas, você vira o Mashiach. Fala a verdade, você não rezaria para que Hashem trouxesse de volta a vida da pessoa? Evidente que sim. Só que não diz que ele será citado, não. Aqui, as pessoas ressuscitarão, de maneira geral, na segunda Tchiat HaMetim, na segunda ressurreição dos mortos, que ela vai ser maior. Tá bem? Então, provavelmente David, Moshe, Avraham, os grandes tzadikim, provavelmente, eu digo, estarão nessa primeira Tchiat HaMetim, e não nas demais, tá bem? Não na demais, na seguinte. Agora uma pergunta que não quer calar. Quanto tempo durará daqui, exatamente aqui, até aqui, que são chamados dias de Mashiach? Dias de Mashiach é todo esse período. Quando nós falamos nos dias de Mashiach, dias de Mashiach. Existem várias opiniões, como tudo no judaísmo, existem várias opiniões. Tudo é baseado em um trecho chamado Samchenu Kiyom Anitanu. Alegra-nos como o dia de nossa tristeza, como o dia de nosso sofrimento. Quantos foram os dias de sofrimento de Israel? Então, Rabi Eliezer, ele diz que os dias de Israel, vamos lá, Rabi Eliezer disse que foram 40 anos. 40 anos são os dias de sofrimento de Israel, ou seja, o período que Israel esteve vagando no deserto. Para Rabi Eliezer, esse foi o período que Israel sofreu. Segundo Rabi Elazar, ele opina que os dias de sofrimento, ou seja, os anos de Mashiach, serão 70 anos. Por quê? Por que serão 70 anos? Porque foi o período de exílio na Babilônia. Rabi Uda Anassi, ele nos diz que serão 3 gerações. Aqui o Rebbe, essa é a opinião do Rebbe, serão 3 gerações, ele não define período de tempo, ele diz serão 3 gerações, que reinará o Mashiach, entre aspas, ele, seu filho e seu neto. E depois partiremos para a próxima etapa, que é aqui, tá bem? O Rebbe, ele marca que a próxima etapa é a segunda Tchiat HaMetim. Outra opinião é que Rabi Dossa diz que os dias de Mashiach serão 400 anos,
que foi o período que Israel ficou cativo na Babilônia. Todos sabemos que o período de cativeiro babilônico foram 210 anos, porém, conta desde que Abraão baixa, obrigado, no Egito, foi cativo no Egito, desceu o Egito, desde Abraão até a saída de Israel do Egito. Muito obrigado. Rebbe disse também, uma segunda opinião, além das 3 gerações, que serão 365 anos, porque um ano para cada dia, um ano de Geulah, de Mashiach, por cada dia do ano solar. Rav Abarro diz 7.000 anos serão os dias de Mashiach. Rav Yehudá diz, como os dias da criação, lá de trás, até os dias que o Mashiach chegar. Por exemplo, o Mashiach chegou no ano 5.823. Então, os dias de Mashiach daqui para frente também serão 5.823. Rav Nachman Bar Yitzhak diz, desde os dias de Noach, da arca, até agora, ou seja, até que chegue o Mashiach. Então, se o Mashiach chegar no ano 5.800, menos os 1.000 e pouco que foi do dilúvio, então 4.000 e uns quebradinhos, segundo Rav Nachman Bar Yitzhak. E assim, nós temos, ou seja, várias opiniões sobre esse período. Também tem uma opinião que não está aqui elencada por mim, que foi falado pelo Yochai, que serão como 1.000 anos, os dias de Mashiach, e assim sucessivamente. Ou seja, serão muitos dias. Os sábios querem dizer que Hashem vai nos pagar por cada ano de sofrimento, ele vai nos pagar na devida medida. Pois é, se pegarmos todas as Shemitot, seriam, por exemplo, quase 1.000 anos, né? Quase 6.000 anos. Eu acho, não é isso? Quase 700, 800 anos. Pois é, Sheila, não existe como saber. Então, tudo que nós dissemos, e eu sempre digo isso quando eu falo quando eu faço shiurim sobre esse tema, na verdade, é 7.000 dividido por 7, não é, Yitzhak? Ah, entendi. Cada Shemitah de anos, cada Shemitah de eras, você está falando. Entendi. Tudo isso ocorrerá após... Aqui, olha só, Edivaldo. A nossa tabela. Está bem desenhadinho, está bem explicadinho aqui, olha só. Eu gosto de fazer esse desenho porque é muito mais fácil as pessoas entenderem olhando assim. Tá vendo? Então, vai ter aqui, olha só. Os anos de sofrimento, a guerra de Gog e Magog, Mashiach vai ter que fazer o Sanhedrin, o Beit HaMikdash, Kibbutz Galuyot, a ressurreição dos povos, a primeira Tchiat HaMetim. Após esse período, o Mashiach vai para o andar de cima. Depois nós teremos o filho dele, depois o neto dele. E por fim... Peraí, gente. E por fim nós teremos aqui o... Tem alguém com o microfone ligado, eu não consigo falar desse jeito. Peraí. Aí, melhorou. E por fim nós teremos a segunda Tchiat HaMetim, que será aí a conclusão de tudo. Nesse dia o nome de Hashem será um, e o seu nome será um. Tá bem? Após esse Tchiat HaMetim aqui. Os nossos sábios sempre fizeram muitos midrashim,
muitos termos, textos alegóricos sobre esses períodos alegóricos, tá ok? Então, sempre que vocês estudarem, tentem não ler literalmente, tentem imaginar e raciocinar. O que esse Rabino está querendo me dizer com isso? O que ele quer dizer? Olha para a tua vida, olha para o... E tentar olhar como seria possível ser realizado hoje. O Rambam ele diz, se é algo que você não pode conceber racionalmente, é óbvio que ele é alusivo. Então, por exemplo, Hashem vai fazer descer o Beit HaMikdash do céu. É evidente que a gente vai ter que construir o Beit HaMikdash. Mas o que vai descer do céu, Hashem vai conceber e a vontade dele fala, não, eu quero realmente que o Beit HaMikdash seja erigido aqui. Então, mesmo que eu vou descer um Beit HaMikdash espiritual, ou seja, como ele fez cair fogo do céu para Eliarro, como ele fez cair fogo do céu para Shlomo, ele também vai aprovar o Beit HaMikdash até, ou seja, ele vai trazer de volta a sua morada para a terra. Textos como esse devem ser entendidos literalmente. Não é literalmente. Literalmente é achar que vai fazer isso mesmo. Interpretativamente. Alegoricamente. Exatamente, Isaac. Muito obrigado. Então, basicamente é isso sobre esses períodos. Eu acho que todas as dúvidas, lógico, todos têm muitas dúvidas ainda sobre o tema, mas as grandes dúvidas, espero que tenham sido sanadas sobre esse tema, né? Existem dúvidas menores, isso e aquilo outro. Porém, a grande verdade e o grande fato é que só vamos saber quando passarmos por isso. Não existe outro jeito. Eu posso ter falado tudo isso para vocês e, de repente, não é nada disso. A Hashem tem uma ideia diferente e vai falar, não, vou fazer igual eu prometi para esse profeta aqui. Aí vai o que faz, porque Israel mereceu de tal maneira. Então, nada disso corre dessa maneira. A Hashem tomou outro momento, outro cunho, outra direção. Cumpre-se segundo alguma opinião de algum profeta que já tenha sido profetizado, mediante ao compromisso de Israel, mediante alguma coisa. O processo pode ser diferente. A conclusão não é diferente. Pois é, Yitzhak, tem várias coisas que nós devemos nós mesmos acreditarmos nela e nós mesmos inculcarmos em nossos filhos. Isso é muito importante. Muito importante. Então, por exemplo, com a minha filha mais velha, né? As pequenas ainda não, nem tanto, mas a mais velha, que é a que a gente tenta instruir, estamos instruindo muito, ela, bastante coisa. Ela gosta desses temas, ela disse que ela entende muito bem essa questão de ressurreição, de Olam Haba, entende muito bem. Tem 5 anos. Então, quando eu expliquei para ela a questão da ressurreição, nós fizemos um plano. Porque parem e pensem vocês. Vamos supor que eu venha morrer e teve a ressurreição dos mortos. Daqui 90 anos. Ela está viva, está lá com seus 48, 50 anos, 70 anos, e eu ressuscitei. E aí, onde eu vou encontrar ela? Como eu sei o WhatsApp dela? Eu vou saber o WhatsApp dela? Não sei o WhatsApp dela. Daqui 80 anos, depois de ressuscitar. Então, como que a gente fez? A gente combinou um lugar. Eu e ela, a gente sentou e falou, vamos combinar um lugar. A gente se encontrar depois do triatamento, e a gente combinou um lugar. Então, o que isso faz? Faz com que a criança ela tenha fé completa de que isso vai acontecer. Fé completa. Então, isso eu aprendi de um Shur Rav Karagila, que uma pessoa, todo dia de manhã, ia na tefilá, saía da tefilá, ia para a parada de trem, ficava esperando das 8 às 10 e ia para o trabalho. Todo dia ele saía da tefilá, ia para a parada de trem, esperava das 9 às 10, 8 às 10, e ia para o trabalho. Um dia o rabino chegou e chamou para a pessoa e falou, vem cá, o que acontece? O que tem com você? Você tem algum problema? Você não vai na parada de trem, não espera, não pega nem o trem e vai embora? Ele falou assim, rabino, o que aconteceu? Quando a gente foi levado pelos nazistas, eu e o meu pai, nós combinamos que depois da guerra, nós nos encontraríamos nessa parada de trem. Pode ser que ele foi para outro lugar do mundo, pode ser que ele foi para o Japão, pode ser que ele foi para o Brasil. E agora, até ele conseguir dinheiro para voltar para cá, pode levar muitos anos. E a gente não sabe, não sei o dia que ele vai chegar. Então, todo dia eu vou,
e espero ele das 9 às 10 nessa parada de trem. Por quê? Porque a esperança não pode morrer. Se você eu acredito na ressurreição dos mortos, tá aí depois. Então nós temos que inculcar às crianças, os nossos filhos, que isso vai existir de verdade. Como diz o Talmud, se Pita Lishua, você realmente esperou pela salvação, você teve esperando todos os dias pela salvação, você acreditou na salvação. Então isso é uma das coisas que eu fiz. Eu combinei já com a minha filha um lugar que nós vamos nos encontrar, na ressurreição dos mortos. Porque eu acredito nisso, e ela tem que acreditar nisso. E já está combinado. Então, são coisas assim que as pessoas têm que começar a pensar. Tá bem? Então, para concluir nosso shiur, eu vou contar, é meio que uma piada, né? Mas é algo que realmente é um fato dos nossos dias. O Mashiach chegou em Israel. O Mashiach foi lá para Jerusalém. Chegou em Jerusalém e foi entrar numa sinagoga, né? Porque, afinal de contas, eu sou o Mashiach. Tem que primeiro ir numa sinagoga, fazer uma... Chegou na sinagoga. E aí, você é Mashiach, como pode ser? Aqui a gente tudo Haredi, vestimos de preto e branco, sem colocar um kippah preto, uma roupa preta, uma capota preta, barba grande. Mashiach foi lá, kippah preto, barba preta, todo de preto, saiu todo de preto, foi andar por Jerusalém. Opa, outra sinagoga, deixa eu entrar nessa aqui. Entrou na sinagoga, a galera lá, opa, não, como pode? Que negócio que é esse? Se é Haredi, não pode ser, Mashiach não pode ser Haredi, Mashiach é Sefaradi. Você coloca um kippah de Sefaradi, bota esse tzitzit pra dentro, tira essa roupa preta e branca, põe uma roupa mais alegre, tirou a roupa mais alegre. Andou mais um pouco, encontrou uma galera, todo mundo feliz, todo mundo da Teleumi, festejando o território de Israel, e temos Israel. E como pode ser? Você é contra o território de Israel? Não, coloca um kippah surgar, bandeirinha de Israel, vamos festejar, e foi, passou em Tel Aviv. O quê? Mashiach ortodoxo, religioso, não pode ser um negócio desse. Como ele quer aproximar as pessoas da Torá, se ele não é como nós? Arranca esse kippah, arranca o... Mashiach falou, o quê? Essa geração ainda não está pronta para mim, eu vou vazar dela e esperar chegar uma geração mais próxima para mim. Então, isso é de fato algo que pode acontecer hoje nos nossos dias. Infelizmente, é uma piadinha, né? Mas é algo que é ocorrível, pode acontecer. O lugar não é segredo. Quando nós fizemos esse combinado, né? Quando fizemos esse combinado, eu sugeri para ela, onde vamos nos encontrar? E ela disse, aqui em casa. Mas, filha, aqui a casa não é nossa, a gente não sabe se vai estar morando nela ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não sei. Aí eu falei, vamos pensar em um lugar que não vai mudar facilmente. No parque, na frente da tua escola, é um jardim, é um GAN. Dificilmente, todo mundo vai no Kotel Yitzhak. Tem que pensar em um lugar que ninguém vai. Vamos aqui na frente da tua escolinha. Tem um parque grandão. Esse parque vai existir provavelmente por séculos, por mais uns 200 anos. Parques não mudam tão facilmente de lugar. Então, aqui a gente vai se encontrar. E combinamos, lá vai ser nosso lugar se encontrar. Tefiata Metim. Pois é, cemitério não muda também. Então, aí foi a nossa ideia, a gente combinou, teve o nosso combinado. Então, são coisas que nós devemos sempre, de fato, pensar, tornar presente em nossa vida essas coisas, tornar presente. Porque o judaísmo é isso, é tornar as nossas crenças presentes. Acreditamos que Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7, fazemos Kiddush de pé. Acreditamos que Hashem deu maná por 40 anos, fazemos Kiddush com 2 halot. Acreditamos que existiu o Beit HaMikdash e que teve os korbanot, os kohanim, colocamos sal na mesa, sentamos sobre mesa. Entendem? Então, nós materializamos as nossas crenças. Se não materializarmos, se não colocarmos nossas crenças de forma prática, elas não existem de verdade dentro de nós. Entendem? Então, é isso que é o propósito de todas as coisas. Tentar fazer com que essas coisas se apeguem a nós. Apegar esses conceitos, apegar tudo isso à nossa forma de vida. Tá bem? Vou concluir aqui a gravação. Deixa eu concluir aqui.